Amigos queridos, deixemo-nos envolver pela suave melodia da música, pela brisa leve que o vento traz. Deixemo-nos envolver por este ambiente imantado das vibrações do bem e da verdade, tão preparado para nos receber, para que possamos formar as sintonias felizes entre amigos, vinculados pela legítima fraternidade, e elevarmos os nossos pensamentos a Jesus, nosso bom e amado Mestre, confiantes na sua presença em nossas vidas. Dá que possamos nesta hora, Senhor Jesus, receber do influxo do seu amor as dulçurosas vibrações de misericórdia e paz. Supra nossa pequenez, Senhor, e faze de nós instrumentos dignos e úteis para que aprendamos a testemunhar os seus ensinamentos nas lidas de todo dia. Nesta hora extremada da humanidade, Senhor, em que o planeta se convulsiona pelos equívocos, pelos tormentos, pedimos-te, Senhor, que as caravanas socorristas arregimentadas pelo seu amor visitem a todos os corações, pacificando, amparando e encorajando-nos a humanidade pelo vigor da fé a que todos nós estamos sendo convidados. Que suas bênçãos se estendam a todos os espíritos vinculados ao seu coração, Senhor, hoje e sempre. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E dentro das bem-aventuranças, das aflições, nós estamos refletindo sobre escolha de provas. Provas voluntárias. São voluntárias porque são voluntários os nossos atos transgressores às leis de Deus. E, portanto, nós, arcando com a consequência dos nossos atos, nós vamos amadurecer e este é o caminho. Então, diz o Evangelho, a pergunta é: deve-se pôr termo às provas do próximo quando se pode, ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-la seguir seu curso? Então, nós ontem falamos que é um grande erro nós acharmos que o outro passa pela provação e que ele arque com isso porque é um bem para ele. Isso é um equívoco. É outra coisa nós dissermos assim: vejamos que meios nosso Pai misericordioso colocou ao meu alcance para abrandar o sofrimento do meu irmão. Isso que é a justiça divina. Deixar o outro passar pela dor sem que nós tenhamos feito a nossa parte seria uma indiferença, né? Então, nós precisamos compreender que eu posso estar agendado como um dos espíritos a socorrer a dor do outro, assim como as minhas dores estão sendo socorridas por aqueles que estão piedosos ou compassivos da minha pequenez.
E assim nós vamos formando a grande família universal de fraternidade. Como nós saberíamos se aquele problema, seja uma doença, seja uma expiação, seja uma prova difícil, já está chegando ao fim? Porque nenhum de nós derrogará a lei de Deus, mas às vezes nós não sabemos os desígnios de Deus. E às vezes aquela dor, aquele testemunho já está no tempo de ser resolvido. E as intercessões, o que seria a benemerência, a benevolência para com o próximo, auxilia a abrandar a dor e a resolver a prova. Eu gostaria de falar um pouco agora sobre como nós, o trabalhador espírita cristão da casa espírita, podemos nos imbuir do compromisso de auxiliarmos o espírito que passa por provas muito difíceis a se reconciliar com a lei. Isso é uma bênção, porque ao nos reconciliarmos com a lei, nós resolveremos os quadros doentes do nosso passado que estão registrados na nossa memória. Ao me ajustar com a lei, eu construo os sentimentos que aquela prova me estimulou e tão somente ela conseguiria disparar starts para que eu revisse a minha vida e pudesse desenvolver aqueles valores que eu não possuía, graças àquela prova. Se eu me ajustar com a lei, eu terei restaurado o meu perispírito na matriz geradora desta enfermidade. E cabe à casa espírita, nas tarefas simples de cada qual de nós, socorrermos os nossos irmãos, primeiro, alimentando-os com a verdade. De que verdade falamos? Não essas que os nossos lábios pronunciam, mas o nosso coração não diz, mas das verdades de vida eterna que nós já conseguimos construir em nós, minimamente que seja. Esse fluxo da verdade alimenta o outro e o tira do embotamento arquissecular da ignorância quanto a si mesmo. E o espírito vai se curando, ele vai se libertando. Por quê? Porque cabe à casa espírita auxiliar o espírito a encontrar o seu objetivo existencial e fazer desse objetivo uma meta prioritária no seu processo evolutivo. Um investimento dioturno em nós mesmos. Então, quando o Evangelho diz: deve-se pôr termo à prova do próximo, deve-se abrandar o sofrimento do outro, devemos sim ser instrumentos da justiça de Deus, e por justiça divina entendemos tão somente o amor e a caridade, né? Porque justiça é amor e caridade de uma forma operacional. Se isso for forte em nós, estaremos prontos para socorrer o outro. E é nesta exata proporção que nós nos socorremos uns aos outros. Então, vejamos, diz o Evangelho, se minhas consolações morais, meu apoio material, meus conselhos, não poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais força, paciência e resignação. Em que contexto, hoje, no século XXI, isso já nos é oportunizado? No contexto da casa espírita. Porque é para lá ou para cá que nós vamos buscar
a esperança de progresso, de que somos capazes de vencer a nós mesmos. E esse é o processo da cura. Quando Jesus curou o cego de Jericó, que é um grande exemplo, ele mostra que esta cegueira era só do corpo, porque perispiriticamente o cego de Jericó, o Bartimeu, já estava limpo. Já estava limpo. Ele já havia drenado as suas questões. Ele já havia construído a simplicidade. Ele já havia edificado a humildade que restaurou a visão do espírito. Então, de que forma nós podemos ser instrumentos da misericórdia divina para que nós possamos interceder em favor do outro? Ontem falamos da intercessão pela prece. Hoje estamos falando da intercessão pela evangelização do outro. Não é? Nós estamos dizendo que o Evangelho diz: vejamos mesmo se Deus não colocou em minhas mãos o meio de fazer cessar esse sofrimento. Se não me foi dado como prova também, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Porque neste agendamento de planejamento reencarnatório, mormente dentro de um contexto familiar, a prova do outro repercute em nós, porque provavelmente somos personagens dessa prova no passado. Então, nos cabe uma parcela de responsabilidade, de caminharmos juntos para socorrer aquele que naquele momento está passando um testemunho mais difícil. É tão importante nós entendermos que há em todos nós, minimamente, porque somos muito pequenos, mas há em todos nós recursos morais, recursos afetivos, recursos de experiência do conhecimento adquirido. E são esses recursos, as potencialidades divinas, que nós estamos em expansão para dirimir a dor do outro, tanto quanto a nossa dor tem sido aliviada. Então, ajudai-vos sempre, pois em vossas provas respectivas, e não vos considereis jamais instrumentos de tortura. Porque muitas vezes nós agravamos a prova do outro, pasmem, porque somos exigentes, criamos uma expectativa, às vezes até um filho. Nós criamos expectativa que aquele filho reaja com o que ele não tem de recurso ainda, porque ele está estagiando num lugar de muita imaturidade, né? E a exigência é uma cobrança que deixa o outro extremamente inseguro. Então, nós estamos sendo ali um instrumento de dor, um instrumento de infelicidade para o outro. Então, auxiliar o espírito a caminhar de conformidade com o que ele veio fazer e ombrear com ele é o mesmo que eu disser para você: me dê parte do seu fardo que eu carrego com você e vamos carregar juntos. É o compartilhar das responsabilidades morais que o Evangelho mostra para nós como sendo um caminho de que nós podemos atenuar a dor do outro. E quando nós estamos investidos desse objetivo de atenuar a dor do outro,
nós estamos vencendo o egoísmo, nós estamos vencendo o azedume da insatisfação e da queixa, nós estamos vencendo a vitimização, nós estamos vencendo o encrudecimento no mal. Então, o que seria de nós se não houvesse a dor do outro em nossos caminhos? Que seria de nós? Estaríamos cultivando a nossa própria dor. Um dia, o estado depressivo do humor desaparecerá da terra. E esse dia será o dia em que inaugurarmos em nós a gratidão a Deus por tudo o que a vida nos oferece, pelas infinitas bênçãos que se derramam sobre nós, pelos grandes desafios de cada dia, por aqueles momentos que nós sentimos que vamos desfalecer, perdendo forças, e somos revigorados pela presença de um espírito benevolente, encarnado ou desencarnado. É muito importante nós sabermos disso. Eu não chegarei a Deus sem você. O próximo é o nosso caminho para Deus. E se esta não for a nossa pauta primeira na nossa vida, nós teremos extremadas dificuldades, né? Quando a gente fala, depressão foi o mal do século, nós estamos dizendo o quê? Nós estamos dizendo que nós estivemos por um século revoltados com a lei de Deus, embora aparentemente fazendo tudo o que manda o figurino, mas internamente ainda degladiando conosco mesmo, não entendendo que nossos atos geram consequência. Portanto, Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele traz uma página bastante interessante sobre esse processo da regeneração e da cura de nós mesmos, dizendo assim: endireitai os caminhos. Isso significa que viemos de caminhos tortuosos, ou que ainda possamos estar. Endireitai os caminhos, porque o tempo de chegada se abreviará e a resolução das adversidades se fará pelas retas seguras, retas balizadas pelo quê? Por leis divinas. Estas retas, que são os caminhos quais devemos doravante percorrer, são balizadas pelo Evangelho de Jesus. De um lado, encontramos as leis que nos conduzem. Do outro, encontramos a nossa consciência, onde estas leis estão buscando nos conduzir. Então, diz assim: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, João Batista. A exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Então, ao longo dos milênios, viemos traçando caminhos. Caminhos que nos pareciam atalhos para evitar os dissabores das montanhas das iniquidades que iríamos encontrar nos atalhos. Mas pensávamos serem os atalhos caminhos fáceis. E nós fomos então entrecortando com as nossas escolhas e desenhando com isso nossa destinação. E João Batista disse: endireitai o caminho. Que caminho devo seguir? O caminho de Jesus. Então, em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo, clamam pela sua paz, pela presença divina
e por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Clamam pela paz, pela presença divina. Após transformarem os melhores sentimentos em inquietações, e se vencem e desanimam. E perguntam: onde está Jesus, que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Eu pedi a Deus, eu pedi a Jesus, onde está Jesus? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor, distante de suas amarguras? Não compreendem que através de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Jesus está presente em nossas vidas, mas o nosso pensamento estagiando na vitimização. Onde está o Senhor que não veio me socorrer, quando o socorro já me chegou e eu não registrei? Porque às vezes a dor que eu passo está minimizada perto do que poderia ser e eu não percebi, porque eu quero livrar-me de todo mal, livrar-me de todo mal. Então, falta-lhes a dedicação ao bem de si mesmos. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João o Batista: endireitai os caminhos. Nós estamos sendo convidados a rever os nossos caminhos, enquanto há tempo de revermos os objetivos da nossa existência e os recursos divinos que dormem em nós e que precisam ainda serem despertados. E Emmanuel, finalizando essa reflexão, diz: para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que vem vivido. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático, invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a tua bênção. Nós estamos na era do Espírito, num tempo de regeneração que se iniciou há algumas décadas e vai permanecer algumas outras. Neste tempo de regeneração é que João o Batista nos disse: regenerai através dos caminhos retos. E nós precisamos pôr vigor nesse empenho pessoal de estarmos regenerados. Não é sermos bonzinhos e fazermos tudo que todo mundo gosta, porque isso chama sedução. É sermos bons e fazermos o que a lei divina nos conduz. É auscultarmos o nosso espírito e sentirmos onde está degenerado e sofrermos por estarmos assim. Quando nós deixarmos de sofrer pelo que o outro nos faz de mal e passarmos a sofrer pelo mal que faço ao outro,
Este é o tempo da regeneração do espírito, que vai buscando então endireitar os seus caminhos. Para isto, não estamos sós. Estamos sempre ombreados de amigos, encarnados e desencarnados, que nos conduzem, que nos mostram, que nos amparam, que compartilham conosco os momentos de cada dia. E nessa ação conjunta solidária teremos força de grupo para seguirmos juntos, porque sozinhos sucumbiremos. Não temos a possibilidade plena desse caminhar. Que possamos refletir sobre isto nesse término de capítulo do Evangelho, que nos convida às bem-aventuranças quanto às nossas aflições, e sairemos desse capítulo renovado em esperança de que nós somos capazes de vencer a nós mesmos. Vamos fazer a nossa prece. Jesus, Mestre amado, com os nossos corações enternecidos em jubilosas manifestações de gratidão por todo o bem que recebemos, muito mais do que merecemos. Aqui estamos, Senhor, sempre mais desejosos de fazermos dos bens recebidos singelas oferendas espirituais aos corações tristes, àqueles caídos que nos estendem as mãos, aos trôpegos da estrada, aos mendigos da sabedoria divina, aos indiferentes à própria fé. Aqui estamos, Senhor, em grupos de amigos, arregimentados pelo influxo divino do Seu amor, a nos conduzir os passos incertos pelos caminhos seguros do Seu Evangelho. Ensina-nos, Senhor, a servir, sem perguntar a quem ou até quando, para que a nossa existência na Terra seja pautada no bem constante. Faça-nos amigos queridos em nome de Jesus, instrumentos da misericórdia do Pai. E pedimos humildemente, nestes tempos em que este planeta se convulsiona, estertorando em dores lancinantes, nos equívocos dos valores morais, que nos sejam aplacadas dores pela força da verdade. A verdade é este farol que ilumina os caminhos dos seguidores de Jesus na terra. Deus Pai amantíssimo, cubra-nos de bênçãos. Jesus, Mestre amado, guarda-nos em sua paz, hoje e sempre, e que assim seja, Senhor.